Gente, bem-vindos a mais um Book Júlio. Hoje eu estou aqui para falar de uma biografia que para mim é uma das melhores que eu já li. É a biografia de Luís XIV, tá? Rei de França. Luís XIV, ele é o monarca que teve o reinado mais longo, tá? Que pode ser comprovado. Ele reinou a França por 72 anos. É, Ele nasceu em 1638, no boto com a minha cola, tá? Ele nasceu em 5 de setembro de 1638 e morreu em 1º de setembro de 1715, tá? Ele foi o primeiro menino a nascer na família em 30 anos, tá? Antes dele, o tio, o irmão caçula do pai dele, do rei, que havia nascido. É, Ele era um defensor, né, ferrenho da monarquia absolutista. A famosa frase "o Estado sou eu" é de Luís XIV. Tá? Ele foi apelidado também de o Rei Sol. Os cronistas da época falam, né, da beleza de Luís XIV quando jovem. Tá? Luís XIV ele se casou com a prima dele, tá? Uma princesa espanhola, tá? Maria Teresa de Espanha, filha do rei da Espanha, e esse rei da Espanha era irmão da mãe dele. Tá? Na época tinha que ter dois casamentos, um casamento por procuração e um casamento, né, uma bênção. Geralmente casamento por procuração era na pátria da princesa, para ela poder se mudar para o novo país casada, e tinha um novo casamento quando ela chegava. O tio e a mãe dele se encontraram depois de 44 anos separados, né, sem se ver, porque os países estavam em guerra. Tá? Luís XIV, ele vai ter um filho com essa esposa, tá? Essa esposa alguns anos depois vai falecer. Ele se casa de novo, mas em segredo, o que a gente chama de casamento morganático. Então essa segunda esposa não se tornou rainha, porque esse tipo de casamento não dava direitos, né, a nada. Essa daqui que era a esposa dele. Esse aqui era o próprio. Esse aqui já ele com mais idade. Luís XIV, ele era fã da dança, do teatro e da arquitetura, tá? Ele que mudou Versalhes, transformou Versalhes, né, num pequeno castelo, num palácio magnífico. Na época dele, Versalhes já tinha um jardim muito bonito, mas ele foi mudando Versalhes, né? Ele foi o responsável pela chamada domesticação da aristocracia e da nobreza francesa, né? Ele que ensinou os monarcas, né, a fazer isso, a domar, a domesticar, a trazer para si essas pessoas, né, dando títulos, cargos, afagando o ego, trazendo essas pessoas para morar, né, junto dele em Versalhes. Ele já idoso, ele sofreu um golpe muito grande, porque num período de 11 meses ele perdeu o filho, o neto e o bisneto mais velho. Tá? 3 herdeiros diretos ao trono faleceram em 11 meses. E quando ele falece, né, herda o trono, então, perdão, o seu outro bisneto, também chamado Luís, tá? Que foi denominado Luís XV depois no seu reinado. Ele era muito próximo da sua mãe, tá? Ele tinha aversão a mulheres na política, com uma exceção, a sua mãe. Tá? A mãe dele gostava muito da mãe, respeitava muito a mãe. Luís XIV, ele lutou 3 grandes guerras: a Guerra Franco-Holandesa, a Guerra dos 9 Anos e a Guerra de Sucessão Espanhola. Tá? Ele, inclusive no leito de morte, ele fala para o bisneto, né, para ele ser mais amigo dos vizinhos e amar menos a guerra, né, porque ele amou muito a guerra, né,
e entrou em conflito, grandes conflitos com os vizinhos. Tá? Ele então se torna rei aos 4 anos de idade, né? Aos 4 anos ele vai ao parlamento, né? Para poder falar o que ele deseja como rei, né? Dar seus decretos como rei, e o seu reinado pessoal vai começar depois, só na sua maioridade. Mas que tenha se ele reinou, né? Que ele não precisa ter governado, ele não governou 72 anos, mas ele reinou 72 anos. Teve inúmeros casos, inúmeras amantes. Ao todo se conhecem 18 filhos dele, mas acredita-se que ele possa ter tido mais, né? Ele legitimou todos os filhos que ele soube que tinha, porém isso irritava muito a igreja, irritava muito, né, a nobreza francesa, mas porém esses filhos não tinham direitos sucessórios. Somente o filho que ele teve com a rainha teve direitos sucessórios. Como eu disse antes, ele era sobrinho de Filipe IV da Espanha. Filipe IV era irmão da mãe dele, então eles eram de ascendência Habsburgo, né? Eles eram da família Habsburgo, que é a família austríaca, né? Que vai dominando outros tronos, vai conquistando outros tronos por meio de casamentos, né? Ele foi chamado do Rei Sol, né? Pelo fato da mãe dele apresentá-lo, né, no início do seu reinado de maneira esplendorosa, né? Ele certa vez até se apresentou, né, numa peça de teatro vestido de sol, né? Então pegou esse apelido. Ele, no seu período, ele foi o monarca mais importante da Europa. Enquanto estava solteiro, ele era o melhor partido da Europa, tá? Todas as princesas, né, que eram solteiras tinham a pretensão, ou pelo menos o sonho, de se tornar rainha da França para se casar com o rei Luís. Ele já vai morrer bem velho, deixa como herdeiro um bisneto, né? E a França nunca mais foi a mesma sem o seu rei, sem o monarca que personificou a monarquia, que personificou o Estado. Luís XIV, ele falou: o Estado sou eu, mas eu acredito que ele realmente era o Estado francês. Tá? Ele conseguiu personificar o Estado francês, ele conseguiu fazer com que ele e a França se tornassem apenas um. Tá? Confundia-se França com Luís XIV e confundia-se Luís XIV com França. É um dos grandes homens da humanidade, é um dos grandes reis. É uma biografia que, essa biografia é muito sucinta, tá? Ela é muito pequena, ela não faz jus, né, a quem foi Luís XIV. Falta muita coisa, tem muita coisa ainda sobre ele que é interessante e que aqui não está narrada, mas vale muito a pena pesquisar a vida de Luís XIV, vale muito a pena saber quem foi Luís XIV, né? Porque a partir de sabendo quem foi Luís XIV, né, entendendo seu reinado, a gente vai entendendo os reinados que se sucedem, né, e o porquê que a França culminou, né, na Revolução, o que aconteceu, o porquê da Revolução, né? Luís XIV é um monarca que defende o direito divino do rei, tá? O rei, ele reina, né, porque Deus lhe dá esse direito. Ele defende isso, né, e ele passa isso para os seus sucessores. E a Revolução Francesa vem anos depois, né? Os Estados Gerais se reúnem, vem a Revolução Francesa para quebrar isso, para dizer que o rei não tem direito divino, não tem direito absoluto, né? Mas ele é o cara do absolutismo. Se tem alguém que é mais absolutista do que ele, eu desconheço, tá? Fica aqui minha breve
resenha sobre a vida, né, de Luís XIV, sobre essa biografia de Luís XIV, tá? Queria dizer que o like, o comentário, o compartilhamento de vocês é muito importante, ajuda muito, né, esse trabalho que é de formiguinha, de fazer um livro e outro ficar um pouquinho mais conhecido, de fazer a literatura ficar mais conhecida nas redes sociais, tá? Dizer aí que eu agradeço a todo mundo que ajuda esse canal de alguma maneira, tá? Que ajuda o canal, o Facebook, o Instagram, que ajuda as redes sociais do Book Júlio de alguma maneira, tá? E eu só tenho a agradecer, eu só tenho a dizer que vocês é que fazem eu toda semana sentar, ler, toda semana gravar, né? Às vezes eu gravo 2, 3 vídeos por semana, porque eu estou consumindo muito livro, né? Eu estou conseguindo consumir muito livro agora, então dizer que esse trabalho é feito por vocês e para vocês, tá bom? Ó, um beijo, até o próximo vídeo, até o próximo Book Júlio.